Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Desafio de Empreender. Vamos falar sobre negócios, mas também repercutir com o nosso convidado sobre o que esperar do ano de 2018. Nosso convidado de hoje é o empreendedor Leonardo de Matos. O programa começa agora. Olá, Leonardo, tudo bem? Tudo bem, Cal. E você? Joia? Tudo jóia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. E hoje nós temos um convidado especial e uma história bastante inusitada. A começar pelo processo que aconteceu com o Leonardo, né, que trabalhava no ramo de confecções e depois, por algum motivo, após 13 anos, teve aí algumas dificuldades, inclusive que a dificuldade gerou uma grande oportunidade de escrever um livro, né? Porque ele fala nesse livro, Quebrei, e agora nós vamos conhecer um pouquinho da história do Léo aqui. Obrigado. A história começa depois da quebra mesmo. É isso aí. E conta um pouquinho como é que foi esse processo da confecção, né? Quais foram os aspectos positivos e até mesmo o que aconteceu para o negócio não dar certo? Bom, sobre a confecção, eu vi uma oportunidade que eu vinha pequeno durante 3 anos. Eu comecei a dar certo, que é o termo que as pessoas usam muito, mas eu comecei a ganhar dinheiro. E eu acreditei que eu também tinha potencial para poder transformar na maior confecção do Brasil. E foi aí que eu, ao invés de fazer um planejamento para crescer, eu achei que eu tinha todas as respostas comigo e eu até cresci até um certo ponto, mas sem estrutura. Então foi isso. Então a gente faturou 2 milhões em 2011, porém eu não estava pronto, eu tinha gastado 2,5. Leonardo, esse é o principal evento que acontece na vida dos empreendedores, porque tem essa curva, né? Onde você chega no ponto de equilíbrio, onde você recupera o investimento. E quem necessita de fluxo de caixa para um ano, se você está numa velocidade boa, numa velocidade de crescimento, você tem que projetar, e senão a conta não vai fechar, né? Não fecha de jeito nenhum, com certeza. E por incrível que pareça, meu primeiro planejamento foi para quebrar. Eu tive que planejar a minha quebra, porque não é eu quebrei, viro as costas e deixo até porque eu fiz compromissos, né? Peguei financiamentos, então esses financiamentos eu estou honrando, inclusive até hoje. E como foi a decisão de escrever um livro com essa experiência? Quando eu percebi que eu estava, a empresa já não vinha conforme estava vindo, né, com sucesso e crescendo, eu já ia fragmentando algumas anotações comigo a respeito de ser empresário e ser empreendedor e a respeito de negócios. E quando foi, então, que eu quebrei, basicamente eu tinha quase um livro escrito. Por isso que meu livro Quebrei, o que acontece? Ele tem um sentimento muito forte ali, porque aquelas frases foram escritas no momento que eu estava passando determinadas situações. Então, tanto que é o primeiro livro a falar da realidade do empreendedorismo do Brasil. Porque a maioria dos livros são mais motivadoras, o que é bacana também, eu leio todos, mas para falar da realidade, né, o que a pessoa pode passar caso ela monte uma empresa, né, caso ela empreenda uma empresa, então é o livro Quebrei. Por isso também que o livro fez muito sucesso e faz até hoje. O desafio de empreender, quando nós estávamos discutindo com o Luiz Barreto, que é o diretor-geral do SBT Interior, um dos aspectos que era o nosso grande desafio era trazer para todos aqueles que estão nos vendo, acompanhando o nosso programa, esse outro lado, né? Não só o lado glamuroso, que às vezes até é uma parte menor percentualmente, mas as trajetórias, né? A maioria das pessoas de muito sucesso que eu entrevistei aqui tiveram grandes dificuldades, muitos quebraram, porque não é fácil. Empreender a gente sabe que é uma válvula de crescimento, desenvolvimento para o nosso país, mas de fato tem que ter alguns cuidados e aí a gente tem uma série de entidades, consultorias que podem auxiliar, né? E no gancho assim da minha quebra,
eu assumi a culpa, né? Que é o que a gente deve fazer. A Claro. culpa foi de quem de ter quebrado? Foi minha, só minha. Todas as atitudes estavam sobre o meu comando. E aí eu disse para mim mesmo, e agora o que eu vou fazer para me recuperar dessa imensa quebra? E um talento meu é vendas. E eu voltei para as vendas. E meus clientes, pô, Léo, você vende até bosta em lata, você vende até fósforo queimado. Eu falei, tá aí, vou vender bosta em lata. E foi então que, há 4 anos atrás, num café da manhã, eu falei para minha esposa, eu vou vender bosta em lata, você compraria? Ela falou, não. Mas, para um bom vendedor, o não, ele é mola propulsora. Sem Foi dúvida. aí que eu falei, tá bom, como é que eu vou vender bosta em lata de uma forma extraordinariamente inovadora, prática, né? E na verdade surgiu um nome. Agora, com esse nome aqui que eu vou vender com esse nome. E aí eu comecei a pesquisar, Cauê, em redes sociais, as pessoas postando com as suas plantinhas. Comecei a perceber um nicho de mercado para atender esse público que cada vez mais mora em apartamentos menores, mais compactos, casas também menores, né? E gosta de ter uma hortinha orgânica, gosta de ter suas plantinhas, suas orquídeas. E eu falei, tá bom, eu vou entrar no mercado de adubos orgânicos. E aí, decidido isso, aí foram 3 anos de pesquisa e desenvolvimento para chegar nessa embalagem, porque é uma lata de produtos alimentícios, e é uma reação tão incrível que tem pessoas que pegam na mão e falam, Léo, posso comer? A pessoa fala até brincando, mas olha onde leva a sensação de estar com aquela lata na mão, com aquela embalagem. O rótulo, ele é maravilhoso. A lata você abre com a mão, tem uma colherzinha lá dentro. No nosso escritório a gente tem as latas com bolachas e biscoitos, porque ela é hermética, né? Bom, e com tudo isso você faturou no último ano mais de 220 mil reais e projeta para 2018 mais de 500 mil. Eu espero, na verdade, esse mês de abril está surpreendentemente, as vendas, aconteceu um boom e a gente já está, para ser cauteloso, porque eu sou um cara ainda sou muito otimista, e para ser cauteloso, já estou prevendo 600 mil de faturamento nos adubos orgânicos, por causa do lançamento também recente de adubos para orquídeas. E você comentou um dado muito importante, que principalmente para os pequenos negócios, que todo grande negócio começa pequeno, né? Que você ficou 3 anos fazendo, vendo as oportunidades de mercado, pesquisas, que é um fato muito relevante para grandes companhias que têm produtos estudados, mas normalmente o pequeno não tem essa prática. Essa ação também foi oriunda de que você tinha uma experiência anterior de ter quebrado por não prever, de não ter feito um bom planejamento, é isso? Sim, porque a quebra, eu não faço apologia do fracasso, não faço, tanto que eu criei os 5 níveis de fracasso, né, para a pessoa ver em qual nível ela está. Eu falo, nunca passe do nível 2, né? Então, eu com essa experiência do meu fracasso, eu falei, não, agora daqui para frente eu não posso, eu tenho que estar mais pronto para o sucesso. Uma característica do empreendedor é a abdicação. Às vezes tem momentos onde a gente precisa abdicar do lazer, né, para poder se entregar para a empresa e fazer ela começar a deslanchar. E no meu caso não foi diferente. Então também por falta de recursos acabou demorando esses 3 anos. Você sabe que qualquer indústria, igual de lata, de rótulo, a quantidade é exorbitante, o mínimo deles é exorbitante. Então eu tive que convencer esses fornecedores para que pudessem serem meus parceiros e começar de uma quantidade menor. Voto de confiança. Voto de confiança. Então isso eu tive que ser bem resiliente para poder superar essa barreira também, que é bem difícil. Mas todos hoje estão super felizes de ser meus parceiros, inclusive as latinhas ficam, a minha empresa de lata é a maior indústria de lata da América Latina. Então a gente é parceiro deles e eu sou recebido lá pela diretoria toda, porque eles acham fantástico esse nosso crescimento. Quando a gente fala de empreendedorismo, o Brasil está entre os principais países do mundo no setor de empreender. Mas na questão que é também fundamental, que é a inovação, lamentavelmente nós estamos lá embaixo. E isso eu vejo que o seu negócio tem muito a ver com a inovação, né? Houve essa pergunta, né? Mas você tem concorrente no mercado? Ainda não. E espero não ter tão cedo, né?
Ainda mais agora que a gente está entrando em redes, né, nacionais de lojas na área de garden, né, redes de varejo com 70 lojas. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado para ser rápido, né? Igual eu falo, muita calma nessa hora, pois o momento é de extrema urgência. Acho que, né, como diz um grande negociador, ele fala isso. Estamos finalizando o primeiro bloco, não saia daí. Voltamos já. Estamos de volta e o nosso convidado de hoje é um empreendedor, Leonardo de Matos, com um negócio bastante interessante. Você deseja e tem como meta ser o melhor vendedor de bosta em lata? Olha, na verdade eu já sou, e eu falo para todo mundo que eu sou porque eu sou o único. Mas eu não vejo a hora alguém vir e tentar vender mais que eu. Mas para mim vai ser uma honra. Tanto que em 2016 eu fui eleito o melhor, pelo Mercado Livre, o melhor vendedor do Brasil. Não sou o melhor vendedor do Brasil, eu falo que eu sou o melhor vendedor na minha área. Eu recebi em homenagem a todos os grandes vendedores que tem e que fazem um trabalho fantástico. Mas eu falo que eu sou o melhor vendedor de bosta em lata porque eu ainda sou o único. Tá certo. Leonardo, nós estamos passando por um ano bastante diferenciado. Temos a Copa do Mundo e temos as eleições 2018 para presidente, governador, senador e deputados. Diante disso, você vê com bons olhos para o seu negócio esses eventos? Como que você faz uma análise? Primeira coisa que eu fiz esse ano foi montar um calendário anual para poder não desviar dessas datas, mas para poder que elas sejam interessantes para o meu negócio. Então, eu acredito que cada negócio pode ser bom, pode ser ruim. Se você vende corneta verde e amarelo, você vai vender muito, mas se de repente você vende algum outro tipo de produto que durante a Copa as pessoas se preocupam com outras coisas, de repente pode dar uma contraída. Então, você tem que tentar vender o máximo que você puder antes ou depois da Copa e antes ou depois das eleições. Mas, de qualquer forma, no geral, as pessoas continuam vivendo, elas precisam continuar comendo, passeando, comprando. Então, cada negócio é peculiar, tem seus altos e baixos. Então, você tem que levar para a tua realidade essas datas, que são datas delicadas, e ver como é que você consegue vender mais ou vender pelo menos o que você já vem vendendo para não também ter prejuízo. Então, eu acredito que cada um que vai levar para o seu negócio as atitudes a serem tomadas. Quais os impactos, dependendo do resultado das eleições? Direita, esquerda ou centro? Especificamente para o seu negócio. Eu aprendi o seguinte, como eu quebrei e coloquei a culpa em mim, porque normalmente quem quebra, fracassa, foi o governo, foi a chuva, foi o terremoto. Não, a culpa foi sua, você desculpa, a culpa, se você quebrou, foi sua. E depois que eu assumi, minha vida começou a dar uma reviravolta, porque quando você assume uma coisa difícil de frente, as coisas ao redor começam a conspirar a seu favor. E foi isso que eu fiz, eu fui encarar de frente. Então, eu falo para a pessoa, defenda os seus ideais, lute pelo que você acredita, porém, o boleto que você tem que pagar dia 10, quem vai pagar? É só você. Não tem jeito. E aqui você coloca um ponto interessante, e eu compartilho com vocês, que é o seguinte, uma das principais decisões para o empreendedor, na minha opinião, é assumir o controle e as responsabilidades pelo negócio. Porque nós temos eventos, mas o Leonardo coloca aqui um ponto muito importante. Independente de quem vai ser campeão da Copa do Mundo, você como empresário tem que estar preparado. Impactos positivos, impactos negativos e o entorno que você vai moderar o seu negócio. E nós temos que tirar o melhor de cada uma delas, né? Sim, eu acho que cada negócio vai filtrar para si as atitudes que deve tomar. Inclusive, tentar tirar proveito de todas essas datas. Tipo, eu acredito que esse final de ano, por causa de eleições, eu vou vender muita bosta. Então, eu acredito muito no meu negócio. Acho que final de ano, para mim, vai ser muito bom. Mas são atitudes que têm que ser tomadas a partir de agora, antecipadas, e não em cima da hora. E diante do cenário que nós temos visto, lamentavelmente, do histórico do nosso país com relação à corrupção, com relação a todos esses dados,
que de uma maneira ou de outra impacta o empreendedor, mas também a população de maneira geral, tem que haver também, na minha opinião, o maior engajamento da população no sentido de avaliar bem, de dar a real importância para quem vai assumir o comando do nosso país, né? Com certeza. Eu acho que eu creio que cada um tem que entender o que é melhor, não só para si, porque a gente anda muito egoísta ultimamente, mas eu acho que tem que pensar principalmente na comunidade. Você tem que pensar, por exemplo, na violência e nas pessoas que ainda... igual eu falo, a inovação. A gente está indo para Marte e tem gente morrendo na fila do raio-x. É inconcebível isso. Tanto que uma luta minha é que a inovação também seja aplicada no mercado tradicional. Porque hoje todo mundo só pensa em montar aplicativo e já não tem mais padaria para a gente comprar pão. Então eu acredito que dá para ir para os dois lados, né? Tem mercado para os dois. Mas eu acho que cada um tem que defender e lutar pelos seus ideais, sim. Mas eu falo que empresarialmente as contas somos nós que temos que pagar e ninguém vai vir pagar por nós. Independente de quem entrar ou quem não entrar, quem ganhar o jogo, quem não ganhar, eu confesso que eu não me prendo muito a isso, porque eu sei que meus boletos vão continuar vencendo e quem tem que pagar sou eu. Independente, mas é claro que eu tenho também as minhas defesas, meus ideais que eu quero. Eu empreendo justamente porque eu acredito num país onde a gente possa viver com alegria, e alegria verdadeira mesmo, e poder se sentir seguro onde quer que a gente vá, e as crianças serem educadas, todas serem educadas e seguirem suas carreiras, para a gente poder ser um povo educado. Qual o seu modelo de gestão? Hoje existem muitos livros que defendem a ideia de fazer o seguinte: não, vamos dar a maior autonomia às pessoas. Os negócios hoje, principalmente que falam sobre tecnologia, falam, não, as pessoas não têm mais hierarquia, não tem mais chefe, todo mundo trabalha igual. Qual modelo que você acredita? O meio termo é o seguinte: o olho do dono engorda a boiada. Isso não há sombra de dúvidas, não é desconfiança, não é nada. É questão de, por exemplo, eu sei onde eu quero chegar e às vezes é difícil você passar essa cultura corporativa, não sou uma corporação, mas você passar essa cultura, até as outras pessoas se envolverem nela e acreditarem nesse projeto e fazer isso juntos, né? Eu acredito que é uma demanda onde você tem que estar em cima. Eu, por exemplo, se eu cobro um serviço, mas eu que vou lá e finalizo e acompanho, porque eu sei do jeito que meu cliente quer e do jeito que eu quero que ele receba. Em cima. É em cima. E você sabe uma coisa, Cauê, que na verdade os nossos produtos também, ou os nossos serviços, eles só melhoram com críticas produtivas. A gente é uma empresa polêmica, às vezes por causa do nome, né? Agora está ficando em segundo plano o nome, e as pessoas estão se preocupando mais com os adubos, mas o nosso trabalho é que a pessoa, ela fala, ok, o nome é uma brincadeira, para a gente dar uma risada, coisa que está difícil nos dias de hoje, e os adubos são maravilhosos. Eu acredito que esse, né, é um trabalho onde o dono tem que fazer, eu acredito assim. Para finalizar, Leonardo, como você é uma pessoa que palestra sobre empreendedorismo, quais são as dicas que você passa para quem está nos acompanhando? Eu perdi muito tempo para descobrir que tudo leva tempo. Eu não tive a paciência na minha primeira empresa, que foi a confecção, maior empresa, eu não tive paciência para poder crescer com segurança. Então eu estou fazendo isso totalmente diferente agora. Então eu falo, dê o tempo necessário para que a empresa se deslanche de uma forma sustentável e segura para você. E também descubra o seu talento, igual eu descobri o meu talento, que é vendas, foque nele e desenvolva ele na profissão que você se dedica. Seja você funcionário, prestador de serviço, médico, profissional liberal, dentista ou tem uma empresa. E use o empreendedorismo para desenvolver o seu trabalho, o seu ofício. Obrigado, Leonardo. Um grande abraço a todos que fazem parte desse grande projeto. Eu que agradeço, cara. O programa chegou ao final. Um excelente sábado.
Uma ótima semana, fiquem com Deus.